Obrigada, seu José, que conseguiu também trazer esse momento, né, de harmonização aqui para a gente. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Então, convido a todos se tranquilizem. Convido para se sentarem confortavelmente em suas cadeiras, concentrando os pensamentos aqui nesse momento, para que a gente possa usufruir dos benefícios dessa energia de amor que nos acolhe neste momento. Com o coração cheio de gratidão, agradecemos ao Mestre Jesus por nos dar os ensinamentos, as lições necessárias que precisamos para que possamos ter na nossa existência as melhores orientações para a nossa jornada da nossa evolução moral. Pedindo ao Mestre que fique conosco, hoje e sempre, iluminando os nossos pensamentos e decisões, para que possamos escolher sempre pelo caminho do bem. Para que possamos, através das nossas palavras, das nossas atitudes, praticar o seu evangelho e podemos disseminar este amor aos nossos filhos, à nossa família, em todos os espaços e lugares em que possamos estar, que possamos sempre levar essa semente do amor, da compreensão, do acolhimento, porque somos irmãos, estamos todos aqui para aprender, colaborar e fazer parte de uma solução melhor para todos. Fique conosco, Mestre, nos iluminando para que essas lições sejam absorvidas na nossa essência, que é o amor. Que assim seja, graças a Deus. E hoje temos aqui conosco nosso palestrante Moacir Vezani, veio aqui nos prestigiar, e a palestra de hoje tem como tema os trabalhadores da última hora. É chegada a hora da transformação. Então vamos acolher o nosso palestrante e que tenhamos uma boa exposição. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nesse sábado de manhã está fresquinho o dia hoje, né? Então fica mais fácil da gente acordar cedo e vir para cá para buscar nosso equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. Como a Mayra disse, o tema de hoje é os trabalhadores da última hora, né? E bastante importante que a gente fale nessa semana, né? Que é a semana do Dia do Trabalhador, né? E ter como tema os trabalhadores da última hora. Eu acho que está claro para todos nós que nós não estamos aqui nesse planeta e nessa encarnação de férias. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para trabalhar, né? Mesmo porque nesse planeta de provas e expiações, cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de guerras, de violências, né? Se a gente tivesse aqui de férias, o resort não ia estar legal, né? O serviço não está bom. Então é claro que a gente não está aqui de férias. E outro ponto para a gente iniciar a nossa conversa de hoje é lembrar que além do Dia do Trabalhador, né, no dia 1º de maio, na quarta-feira fez 30 anos que o Ayrton Senna desencarnou naquela corrida em Imola, né, em 1994. E preparando a palestra eu lembrei dele e eu achei um ótimo exemplo para a gente iniciar a nossa reflexão. Lembrando do seguinte: ele foi, na opinião de muitos, na minha também, talvez o maior piloto de Fórmula 1 que já existiu, né, de todos os tempos. Ele era uma pessoa absolutamente
obstinada, alguém que se dedicava muito àquilo que fazia, né? E boa parte das suas vitórias, de tudo que ele conquistou, não foi só pelo talento, foi pelo tanto que ele se dedicou àquilo que ele fazia, né? Todos os recordes, todas as vitórias. E aí, para a gente refletir, né, fica a mensagem que depois que ele desencarnou, depois que ele partiu desse planeta, né, é que a gente veio a descobrir que as suas obras não estavam só na Fórmula 1. Só depois que ele desencarnou é que a gente descobriu tudo que ele fazia pelas instituições de caridade, a quantidade de pessoas que ele ajudava, a quantidade de obras que ele tinha para ajudar o próximo e que ele não fazia, e que aí torna ele, para todos nós, ainda mais vencedor. Porque não era só na Fórmula 1. E tem uma história que eu gosto de contar dele, que eu já utilizei em outras palestras, pode ser que vocês já tenham até ouvido, mas que é a seguinte: teve uma corrida em 1993. Então, vejam, ele já era o grande, não foi 93, deve ter sido 92 ou 91, mas foi por aí, né, no início da década de 90. E ele já era um grande campeão. Ele já era alguém muito reconhecido como o melhor piloto da sua geração. E ele tinha um grande adversário, que era o francês Alain Prost, e que era companheiro de equipe dele, né? E ele estava numa corrida em Mônaco, e ele estava, talvez, no auge da sua performance, né? Então ele começou a corrida, largou na frente e começou a ultrapassar os retardatários. Quem que são esses? É aquele quando ele está em primeiro, ele abre tanta vantagem que ele chega no último da fila e ultrapassa esse último. Ultrapassa o penúltimo. E ele foi ultrapassando todos, um por um. Todos, um por um. E assim, ele já estava com a corrida ganha. Não tinha como. Então imaginem que uma volta de Fórmula 1 em Mônaco dura, sei lá, 1 minuto e pouco, 1 minuto e 20 que o valha, cada volta. Quando ele ultrapassa o último, ele já está 1 minuto e 20 na frente de todo mundo. E aí ele foi ultrapassando todo mundo, um por um. Até que ele chegou, ele estava chegando para ultrapassar o segundo. E o segundo era o Alain Prost. Ou seja, ele ia dar uma volta em todos, inclusive no segundo, que era o grande adversário dele da época. E aí, quando ele estava chegando no Alain Prost para ultrapassá-lo, a poucos segundos dele, um pouco antes do túnel, ele bateu. E aí depois, no domingo à noite, né, apareceu uma entrevista dele no Fantástico, e ele falou: olha, eu já estava com a corrida ganha, e a ideia era cada vez fazer a volta mais rápida para que eu desse uma volta em cima do Alain Prost, que era o segundo, o grande adversário. Porque aquilo que era o par dele, que tinha os carros iguais, que estavam nas mesmas condições, se ele desse uma volta em cima do Alain Prost, segundo palavras dele, essa entrevista está no YouTube, é só buscar, seria uma humilhação tão grande para o Alain Prost, que nunca mais ele se recuperaria depois daquela corrida. Então vejam, alguém que era tão vitorioso, alguém que buscava tanto a perfeição, e que depois a gente descobriu que ajudava tantas instituições, tantas pessoas. Hoje o Instituto Ayrton Senna, a gente não precisa nem falar, né, no que se transformou. Ele perdeu
algo que estava ganho porque ele deixou o orgulho entrar na frente dele. Ele deixou a vaidade não de ser o melhor, mas de transformar o outro no pior. Ele fez com que o orgulho, a vaidade, o egoísmo tomassem conta daquilo que deveria ser só a vitória. E aí fica a primeira lição. Porque para a gente ganhar, não necessariamente o outro tem que perder. Para a gente ganhar, não necessariamente o outro tem que ser o pior. É sobre a nossa caminhada, não sobre a caminhada do outro. Cada um tem a sua trilha. Eu não preciso diminuir o outro para que eu seja melhor. E aí a gente compreende, começa a entender o que são esses trabalhadores da última hora. E aí, para que a gente reflita, ficam algumas questões, né? Somos nós os trabalhadores da última hora? Né? Somos nós aqueles últimos a que Jesus chama ao trabalho? Né? Se somos os últimos mesmo que Jesus está chamando, é uma vantagem ou uma desvantagem? Porque ser o último significa que eu tenho menos tempo, né? Quem veio antes já teve mais tempo do que eu para fazer o que precisa ser feito. Mas tem a vantagem também de eu aprender com a experiência de todo mundo que já fez antes de mim. É uma vantagem ou uma desvantagem? E levando em conta a reencarnação e a pluralidade das existências. Ou seja, é o último, nós somos os trabalhadores da última hora, mas de qual última hora, né? Porque assim, nós estamos encarnados agora, né? Mas já estivemos encarnados várias vezes, em várias outras encarnações, né? Eu sempre digo nas minhas palestras, e é importante que fique claro, né, quando a gente está falando de reencarnação, de pluralidade das existências, está falando dos trabalhadores da última hora, daqueles que vêm buscar, mas qual última hora, né? Porque assim, é sempre importante que a gente lembre que não existe vida após a morte. Porque para existir vida após a morte, eu preciso pressupor que exista morte. E não existe. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, mas que nós somos imortais. A vida é eterna. Não existe vida após a morte. O que acontece é que em alguns momentos da nossa vida, como espíritos eternos que somos, nós estaremos encarnados, como agora. Em outros, desencarnados, mas vivos sempre, como espírito. Então, qual que é essa última hora? O que Jesus quis dizer, né? E a ideia não é que a gente saia aqui com respostas, é que a gente saia com mais perguntas. Eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir mesmo. Porque a ideia é que a gente saia com mais perguntas, com mais reflexões, que a gente saia pensando sobre o nosso papel aqui. E para que a gente aprofunde a nossa reflexão, eu vou ler para vocês a parábola dos trabalhadores da última hora, que também é conhecida como parábola da vinha, que fala assim: ó, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. 1 denário é uma moeda, um valor X. Quando a gente procura o que no Evangelho nos explica que é o equivalente ao pagamento de um dia de trabalho, né? Então mandou-os para a sua vinha, né, onde ele plantava uvas para a fabricação de vinho, para uva passa, para uva de mesa, né? E mandou-os para trabalhar. E aí ele saiu novamente
na terceira hora do dia. E vendo que outros se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Aí ele saiu novamente na sexta hora e na nona hora, e encontrou ainda outros que estavam desocupados, né? E disse: por que permaneceis o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: é que ninguém nos assalariou. Então eles disse: ide vós também para a minha vinha. E aí eles foram trabalhar. Ao cair da tarde, né, no final do dia, ele chamou os trabalhadores para começar a fazer o pagamento. Então, desde aqueles que ele chamou cedinho, que ele chamou na terceira hora, na quinta hora, na sétima hora e na 11ª hora. Ou seja, aqueles últimos trabalharam só 1 hora, enquanto alguns trabalharam o dia inteiro. E aí ele chamou, né, para pagar. E quando ele estava pagando todos esses, ele chamou primeiro aqueles que vieram por último. Aqueles que vieram na 11ª hora. E quando ele chamou esses, ele deu 1 denário. E aí aqueles que vieram na primeira hora, falaram: bom, se ele deu 1 denário para aqueles que trabalharam só 1 hora, nós que trabalhamos 11 horas durante o dia, a gente vai receber mais. E aí quando ele chamou aqueles que trabalharam na primeira hora, ele pagou 1 denário também, apenas 1 denário. E aí eles ficaram revoltados, falaram: mas como que aqueles que trabalharam só 1 hora recebem o mesmo que da gente que trabalhou 11 horas? É injusto. Aí esse senhor, ele falou assim: mas o que eu combinei com vocês? Qual foi o pagamento que eu combinei? Aí ele falou: de 1 denário, então pega o que foi combinado e vai. E essa é a parábola, né? E aí a gente fala assim: mas será que existe justiça nisso? Quer dizer, aquele que trabalha o dia inteiro recebe a mesma coisa daquele que trabalha só 1 hora? Qual que é a justiça nisso? E quando Jesus nos conta essa parábola, o mais importante é o que ele quis dizer. Qual que é a lição que está contida, né, nessa parábola? E aí, para entender, Jesus na parábola, ele está representando os papéis, né? Então, o pai de família, na parábola que Jesus está contando, representa Deus. Os trabalhadores que foram para a vinha, né, somos nós, a humanidade. E o trabalho que eles estão desempenhando lá na vinha, desde o que chegou na primeira hora até o que chegou na última, são as virtudes que a gente precisa trabalhar para que a gente evolua espiritualmente. Então, representando essa parábola, é isso que Jesus quis dizer para a gente, né? E aí, assim, o que a gente precisa compreender, em primeiro lugar, né, é que todas as dificuldades e obstáculos que estão em nosso caminho são oportunidades que a gente recebe de Deus para nossa evolução moral e evolução espiritual. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida são oportunidades, né? A grande diferença é como a gente encara essas oportunidades. É como a gente trabalha a partir delas. Porque dificuldades e obstáculos vão aparecer sempre. A grande questão e diferença é como eu olho para elas. E quando eu estou falando de dificuldades, eu estou falando daquelas que acontecem com a gente mesmo. Uma doença que pode aparecer, um revés profissional, uma dificuldade financeira, alguém na nossa família que está passando por algum problema
é muito sério. É como a gente se porta. Vejam, se aparece uma doença na nossa vida, ou se acontece uma grande dificuldade financeira, eu me revoltar não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, se eu me revolto, eu vou criar uma vibração em torno de mim, eu vou criar um problema em torno de mim a mais. A gente tem que entender isso como lição. O que aquilo está querendo mostrar para a gente? Alguns aspectos que a gente precisa refletir sobre essa parábola, né? Na parábola, quando esse senhor ele paga a mesma coisa para aqueles que trabalharam na última hora, com aqueles que trabalharam o dia inteiro, e os trabalhadores da primeira hora eles reclamam, né? Esse senhor ele fala assim: tens mau olho porque sou bom? Ou seja, você está me julgando porque eu sou bom, porque eu estou pagando o mesmo para todos que trabalharam, né? E trazendo para a nossa realidade, quantos de nós não agimos dessa forma? Quantos de nós não agimos da forma como os trabalhadores da vinha agiram? Na família, né? Que é um clássico, né, dos exemplos. Então, quantos de nós, por exemplo, num clássico, né, na festa de Natal, aí cada um tem que levar um prato. Aí sempre tem aquela pessoa que faz quase tudo. Aí ela faz quase tudo, não porque ela quer agradar as pessoas, mas para que ela se sinta importante, para que ela tenha uma maior importância. E aí começa a falar: olha, você viu fulano? Fulano não trouxe nada. Ninguém ajuda. Eu que tenho que fazer tudo. Será que eu estou julgando o outro por qual motivo? Mesma coisa no trabalho, tem um projeto no trabalho. E aí eu acho que eu estou fazendo tudo naquele projeto. E outras pessoas da minha equipe não estão fazendo nada. Peraí, será que eu estou fazendo tudo mesmo e eles não estão fazendo nada de fato? Será que eu estou dando oportunidade para que eles participem desse projeto? Ou eu estou colocando tudo debaixo aqui do meu braço e eu não deixo ninguém participar de nada? Eu estou dando abertura para que as pessoas participem? Eu estou dando abertura para que as pessoas participem da minha vida? A mesma coisa no almoço lá da família. Eu estou deixando com que as pessoas tragam as coisas também? Eu estou deixando com que elas participem? Outro ponto importante, né? Diz assim, ó: assim os últimos serão os primeiros, serão os últimos porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. E adivinha quem são os últimos e quem serão os primeiros? Nós mesmos. Lembram daquele ditado popular? A gente leva da vida a vida que a gente leva? Então a pergunta é, né, que vida que a gente está levando? O que a gente está procurando? Porque nós temos duas partes muito bem definidas aqui da nossa vida, né? Nós temos aquilo que é material e aquilo que é espiritual. A pergunta é: o que eu estou valorizando? E vejam, eu não estou fazendo aqui apologia a um voto de pobreza. Eu não estou dizendo que a gente deve largar tudo que é material. Nós estamos nessa vida para evoluir em todos os sentidos, inclusive materialmente. Não é errado
eu querer trabalhar, estudar para progredir na minha carreira profissional. Não é errado eu querer ter um carro. Não é errado eu querer ter um carro melhor, um carro mais confortável. Não é errado eu querer trabalhar para ter uma casa maior, uma casa mais confortável, que proporcione aquilo que eu entenda que é conforto. Não é errado eu querer guardar dinheiro para ter uma velhice mais tranquila, mais confortável financeiramente, para que eu não passe dificuldades. Não é errado. Não é errado se o carro maior e mais confortável eu quero que é para levar a minha família a viajar, levar a minha família a passear, para que eu vá trabalhar, para que eu utilize para aquilo que eu preciso. Não é errado eu querer ter uma casa maior e mais confortável para dar mais conforto para minha família. Não é errado eu querer ganhar mais dinheiro para proporcionar melhores condições para que os meus filhos estudem, para que eu tenha mais conforto financeiro na velhice e não passe dificuldades. Isso não é errado. O errado é quando eu quero um carro maior, melhor, mais bonito, mais potente, para mostrar para o meu vizinho que eu sou melhor que ele. Errado é quando eu quero uma casa maior, mais bonita e mais confortável para mostrar para os meus parentes que eu sou melhor do que vocês. Errado é quando eu quero ter mais dinheiro para eu me destacar socialmente, para que eu mostre, olha gente, olha o dinheiro que eu tenho, olha a posição social que eu ocupo, você não está no mesmo lugar, logo você é pior do que eu. Errado é isso. Quando a gente faz isso, a gente está se balizando por uma régua que não é aquela que vai nos medir para que a gente evolua espiritualmente. Porque se eu acho que nessa existência aqui, o que me baliza é o que eu estou vendo aqui, estou ferrado. Por isso que quando a gente reflete sobre os trabalhadores da última hora, a reflexão tem que ser a partir da reencarnação e da pluralidade das existências. Porque se eu me comparo com o que eu estou vendo aqui, eu falei que nós somos espíritos imortais, não é verdade? Eternos. O que é a existência de uma pessoa nessa encarnação de 100 anos perto da eternidade? Não, mas perto da eternidade é um grão de areia, né? Mas não dá nem para a gente comparar, não é verdade? Então vamos comparar com o nosso planeta. O que são 100 anos de uma existência nesta encarnação, perto só do nosso planeta, que tem 4 bilhões e meio de anos. O que são 100 anos de existência perto da nossa, só da nossa galáxia, só daquela que está aqui, né? Em volta de nós, que tem 13, quase 14 bilhões de anos. É nada, é um cisco. Então, por isso que quando eu vou balizar a minha existência nessa régua, eu vou entender o que é o trabalhador da última hora, eu preciso compreender o que eu estou valorizando e aquilo que vai me ajudar nessa trajetória toda e não só no que está aqui. Porque a partir da reencarnação e de outras existências, se eu me comparo com um outro e falo assim, olha, eu sou melhor do que ele porque eu tenho mais dinheiro, eu ocupo uma posição social muito mais privilegiada, não dá para comparar essa pessoa comigo. Nessa existência e na anterior. E nas últimas 10? E nas últimas 100? Então a gente percebe que para que a gente evolua, não faz sentido algum nós nos compararmos por aquilo que é externo, por aquilo que está fora. Por isso que é um grande erro, quase que eu uso um adjetivo, não ia caber aqui, mas é um grande erro a gente se comparar pela cor da pele. É um grande erro a gente se comparar
pelo gênero, se é homem, se é mulher. É um grande erro eu me comparar com alguém pelo gênero que se identifica. É um grande erro me comparar por aquele que tem muito dinheiro e por aquele que não tem nada, por aquele que tem muito conforto e por aquele que tem escassez total. Porque a gente já passou por todas essas situações. Ou a gente acha que em todas as minhas existências, em todas as minhas encarnações, eu fui um homem branco, heterossexual de classe média. E, obviamente, né, todas as vezes reencarnei aqui no Rude Ramos. Não, talvez na minha última encarnação nem Rude Ramos existisse. Então, quando a gente pensa naquilo que o trabalhador da última hora, naquilo que ele é, naquilo que ele precisa para evoluir, a gente já percebeu que tudo que a gente está vendo aqui não vale nada. O Chico, ele falava algo que era muito importante e que eu considero muito importante para mim, que ele dizia assim, nós, na espiritualidade, nós nunca seremos valorizados pelo aquilo que a gente tem. A única moeda que vale e que pode nos ajudar é a quantidade de lágrimas que nós secamos. O que ele quer dizer? A quantidade de pessoas que nós ajudamos. Então, o que a gente precisa compreender é o que a gente está colocando dentro de nós que vai contribuir para que a gente evolua espiritualmente. Já percebi que a roupa que eu visto, o carro que eu tenho, o lugar onde eu moro, não vai me ajudar. O que vai me ajudar? O que eu levo aqui, o que eu levo aqui. A quantidade de pessoas que eu ajudo. Não existe outra forma da gente evoluir que não seja contribuindo para a evolução do outro. Não existe outra forma de desenvolver os talentos que eu preciso para a minha evolução que não seja ajudando aquela pessoa que não consegue. É ali que eu vou desenvolver os talentos. Como que eu aprendo alguma coisa? Ensinando alguém que não sabe. Então, o papel principal do trabalhador da última hora, aquele que Jesus convoca, é ajudar o outro. Se eu não sei equação, qual a única forma de aprender equação? Estudando equação. Não tem jeito. Se eu não sei amar, qual a única forma de eu aprender a amar? Amando. Se eu não sei ser humilde, qual a única forma de aprender a ser humilde? Sendo. E como que eu faço isso? Qual que é a receita? É no dia a dia. Nas pequenas situações, dificilmente vai acontecer um grande evento na nossa vida que vai mudar tudo, que vai virar a chave. Porque aí a gente não está esperando evolução, a gente está esperando milagre. A gente não quer trabalho e evolução, a gente quer mágica. É nas pequenas situações que a vida me coloca e que eu posso optar de forma intencional em fazer diferente. Ou a gente acha que a gente vai dormir e falar, a partir de amanhã, sou humilde. A partir de amanhã, é humildade na veia. Olha, se eu pedir um pão na chapa, na padaria, e o chapeiro não fizer do jeito que eu gosto,
Pode ser que eu não fale nada, mas em pensamento eu vou falar, esse chapeiro não serve para nada, né? Não consegue fazer um pão com manteiga. A humildade já foi embora aí. Não tem milagre. É nas pequenas situações do dia a dia, onde o normal, o que eu faria era ser orgulhoso e eu opto por ser humilde. Mas aí a gente não faz, né? Por que a gente não faz? Porque a gente tem medo de fazer papel de bobo. Porque para a gente aqui, né, como os trabalhadores da última hora que Jesus convocou, a gente quer tudo, menos fazer papel de bobo. Porque se no trabalho alguém fala alguma coisa torta para mim, e eu não devolvo na mesma moeda, o que eu estou fazendo? Papel de bobo, não é verdade? E a gente faz isso com as pessoas. A gente não fala de um monte de gente? A gente não, eu falo. Talvez vocês não. Quando a gente vê alguém que não rebate as ofensas, alguém que não é egoísta, que tem um espírito colaborativo, a gente fala, mas é um tonto mesmo, né? Todo mundo passa para trás. Olha esse cara, mas é um bobo. Deus que me livre ser um tonto desse. Um cara que tudo deixa para lá. Mas é esse o trabalhador da última hora. Esse tonto, esse bobo, ele já compreendeu aquilo que a gente não é capaz de enxergar ainda. Ele já compreendeu que na nossa vida, aqui como os trabalhadores da última hora, não é sobre ganhar ou perder, é sobre compartilhar. Não é uma corrida, não é uma prova. Lembrem do exemplo que eu dei do Ayrton Senna. A corrida já estava ganha. O que fez com que ele batesse e perdesse a corrida? O orgulho. Não basta ganhar, eu tenho que humilhar quem fica em segundo lugar. E aí, como trabalhador da última hora que Jesus convoca a gente, fala assim, então tá bom, eu vou trabalhar nas situações do dia a dia, eu vou começar a treinar a ser menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, vou tentar ser mais empático em todas as situações e me colocar no lugar das outras pessoas. Mas eu preciso começar por algum lugar, né? Eu preciso estabelecer um ponto de início. Onde que eu começo a fazer isso? Só tem um lugar que traz segurança para a gente começar, que é dentro de casa. Percebam, se eu não conseguir ser tolerante com aqueles que dividem o mesmo teto que eu não vou conseguir ser tolerante com ninguém. Se eu não consigo amar aquelas pessoas que estão dentro da minha casa, eu não sou capaz de amar mais ninguém. O maior mandamento, né, que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu não sou capaz de amar um estranho se eu não sou capaz de amar as pessoas que estão dentro da minha casa. Então significa que se eu passar a amar aqueles que moram comigo, eu vou conseguir amar um estranho? Não, não é isso. Jesus não estava falando nada sobre isso. Quando ele está falando de amor, ele está falando de respeito. Eu nunca vou amar um estranho na rua como eu amo o meu filho. Mas eu tenho que ser capaz de respeitar uma pessoa que eu não conheço da mesma forma que eu respeito o meu filho. O problema é que está difícil de respeitar dentro de casa. E aí fora não existe.
E quando eu falo dos trabalhadores da última hora e do respeito, é respeitar o momento de cada um. Respeitar a dor das pessoas. Respeitar o ritmo das pessoas. Nem todo mundo está no ritmo que a gente está, nem todo mundo está fazendo o que a gente está. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz que os últimos serão os primeiros. É entender que estamos todos juntos aqui, na mesma sociedade, para nos respeitarmos e colaborarmos uns com a evolução dos outros nas pequenas situações que a vida coloca à nossa frente. De forma intencional e utilizando a régua de valores, que é aquela que pode fazer diferença na nossa vida. A régua de valores de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, Moacir, pelas palavras, pelas reflexões. Então, vamos começar a exercitar a paciência nesse momento. Eu vou pedir para vocês permanecerem em silêncio até que as nossas crianças possam também se organizar aqui para a descida, porque elas têm que fazer isso com muita calma e segurança por conta das escadas. Então, vamos aproveitar esses momentos de espera também para continuar aí no íntimo de cada um com essas reflexões e aproveitando também para um momento de prece, né, para vocês também aproveitarem todos os ensinamentos de hoje. Peço que aguardem mais uns minutinhos que as nossas crianças já estão descendo. Muito obrigada.
Alô, alô, alô. Bom dia a todos. Opa, tá muito alto, desculpa. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente sabe que não é o Dia das Mães, que a gente comemora no domingo que vem. Mas como muitas escolas têm atividades no dia, e aí alguns de vocês podem não poder vir, a gente resolveu antecipar. Então, assim, é uma homenagem que a gente quer fazer para as mães, para as avós, para quem tem essa figura materna tão importante. A gente ensaiou uma música e as crianças e os jovens fizeram depois uma lembrança para vocês levarem, tá bom? Vamos lá?
um beijo também. Manda um beijo também. Manda um beijo também. Meus queridos, este foi o encerramento do dia de hoje. Então, nós estamos aqui no sábado que vem. Fizemos hoje as homenagens, porque a gente sabe que tem muita festa a semana que vem, para que a gente pudesse alcançar todas as mães. Então, uma excelente semana para todos, um excelente Dia das Mães para todos nós. Beijos!